ao Senhor, ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Foi para mim a salvação. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Cristo ressuscitado nos convida a participarmos da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia. Com confiança na misericórdia do Pai, voltemos o nosso coração para Ele e peçamos perdão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, que neste dia vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Eles estavam voltando para casa
vinha sentada no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Felipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que ele estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, a qual seu cordeiro, diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: peço que me expliques, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram a caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco voltou para o carro, os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai a nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quanto a Ele, o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou
sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Estamos na terceira semana da Páscoa. Estamos ainda respirando os ares, os tempos da ressurreição, nos preparando para a festa de Pentecostes. Na primeira leitura, que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, mostra um funcionário eunuco da rainha Candace. Ele tinha ido para Jerusalém para prestar culto a Deus dentro do templo. E era alguém que estava sendo atraído por Deus, alguém que estava sendo movido por Deus a buscar a Deus. Porém, estava faltando alguém que fizesse essa ponte de ligação entre ele e Deus. E o que aconteceu? O diácono Felipe estava passando perto de onde vinha aquela carroça, com o eunuco. E o Espírito Santo fala para Felipe, se aproxima da carroça, porque a carroça tinha parado. Acho que talvez, não sei, para dar água para os animais ou fazer alguma vistoria, mas ela estava parada. E ali no meio da estrada, na viagem, Felipe se aproxima do eunuco. E quando ele se aproxima, viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que falava da experiência do servo sofredor, lá de Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas chagas, por suas chagas nós somos curados, Ele tomou sobre si as nossas dores. E o eunuco estava lendo aquele texto, mas ele não estava entendendo. Ele não sabia a respeito de quem que o profeta Isaías estava falando. E aí, Felipe, o diácono Felipe, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele se aproxima do eunuco, ele começa a conversar com o eunuco e ele fala para o eunuco quem é aquele que Isaías estava se referindo, quem era aquele servo sofredor. Em suma, ele anuncia Jesus para o eunuco, ele testemunha Jesus para o eunuco. E detalhe, ele, eunuco, era visto como pagão, ele não era judeu. E Felipe já tinha entendido por obra do Espírito Santo que a salvação era para todos, não era mais restrita apenas aos judeus. E ali Felipe anuncia a fala de Jesus para ele pede para Felipe entrar na carroça, eles vão andando juntos, e de repente o eunuco queria tanto aceitar Jesus, queria tanto receber Jesus, que ele falou: ali, uma água ali no riacho, vamos até lá, você já me batiza, eu aceito Jesus e você me dá o sacramento do batismo. Ele falou: ótimo, vamos lá então. E ali Felipe, o diácono, batiza o eunuco, e ele se torna membro do corpo místico de Cristo. O eunuco é salvo, recebe a salvação, batizado em nome da Santíssima Trindade, e ali o Espírito Santo já guia Felipe para ir para outro caminho, para ir em outra missão. Irmãos e irmãs, essa passagem por si só ela é muito rica, mas vamos tentar resumir, O Papa Paulo VI, quando ele escreveu um documento chamado Evangelho Anunciante, que é o anúncio do Evangelho, o Papa Paulo VI diz que o Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Não existe evangelização sem a ação do Espírito Santo. Agora veja, o diácono Felipe estava cheio do Espírito Santo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, que o levou até o eunuco. E lá o eunuco queria entender a Bíblia e não entendia. E Felipe explica para ele quem é Jesus, anuncia Jesus para ele, ele aceita Jesus Cristo Logo ele encontra uma água no caminho, pede para ser batizado.
Então, quando nós vemos esse trecho, nós vemos uma coisa muito bonita. A evangelização é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia e que conduz. E nenhuma pessoa é atraída para Deus se não for por meio do Espírito Santo. Então nós percebemos que o eunuco já estava sendo movido pelo Espírito Santo a aceitar e conhecer Jesus. Porém, faltava alguém que chegasse para ele e anunciasse Jesus. E ele encontrou com Filipe, que guiado pelo Espírito Santo, ele fala de Jesus para o eunuco. Então vejam que todo o trabalho de evangelização, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então veja que Filipe aceitou a ordem e o comando do Espírito Santo e falou de Jesus para ele. Então, nós hoje, em pleno século XXI, esta regra não mudou. Em pleno século XXI, se nós quisermos ser bons evangelizadores, nós precisamos ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos guia e que nos conduz. E talvez nós vamos nos deparar na nossa vida cristã com a experiência de Filipe. Encontrarmos com pessoas que ainda não conhecem Jesus e querem conhecer. E o Espírito Santo terá esse papel de nos levar, de nos conduzir a essas pessoas para que possamos anunciar e falar de Jesus para elas. Porque já no Evangelho de hoje, a gente vai ver Jesus começa dizendo justamente isso. Ninguém vem até mim se meu Pai não o atrair. E quem que atrai? É o Espírito Santo. Quando nós iniciamos esta celebração, nós respondemos assim: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ou seja, nós estamos aqui hoje não com o intuito de cumprir apenas um preceito. Nós não estamos aqui hoje apenas porque toda quinta-feira tem ou celebração ou missa na comunidade. Mas nós estamos aqui hoje porque nós sentimos que algo dentro de nós nos impulsionou para estarmos aqui. Porque é Deus que nos reúne, é Deus que nos atrai, é Deus que nos conduz. Então nós percebemos justamente o que Jesus diz no Evangelho de hoje: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus nos atraiu, é porque Jesus nos trouxe aqui nesta noite. E Jesus nos traz para nos dar uma ótima notícia, para dizer o quê? Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue não morrerá, mas viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia. Que coisa maravilhosa! Porque a igreja, ela celebra a ressurreição na Eucaristia, porque a Eucaristia é o Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. A Eucaristia é o Cristo vivo aqui entre nós. Ou seja, Jesus dizendo para nós: você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou aqui com você, este é o meu corpo, tomai e comei, este é o meu sangue, tomai e bebei, eu estou com você, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa belíssima. Talvez você nem imaginava que Deus estava mais preocupado com você do que você mesmo. Talvez você nem imaginava que Ele estava olhando para você muito mais do que você estava olhando para Ele, porque Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe dos seus desafios. Por isso Ele te traz, Ele te atrai para perto dEle, Ele te chama. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, e Ele te atrai para te dar a Eucaristia, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade, né? Ou seja, Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele quer vir ao nosso encontro. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, a maior alegria para Jesus é quando Ele deixa a âmbula dourada e vem para a âmbula do nosso coração, e ali Ele se derrete de amor por nós. E ali Ele nos abraça,
ali Ele nos acolhe, ali Ele nos renova. Então nós temos a Eucaristia, nós temos Jesus conosco, temos o Cristo ressuscitado e Ele nos atrai para Ele nos aproxima dele, porque nessa comunhão Ele quer falar ao nosso coração. Sabe por quê? Muitas vezes nós fazemos a nossa comunhão de uma forma muito mecânica, muito rápida. Às vezes fazemos a nossa comunhão até de uma forma meio distraída, com a cabeça cheia de problemas, e não nos concentramos naquilo que nós estamos recebendo. É preciso nos centrarmos nele, é preciso colocarmos o nosso coração, a nossa mente nele, e deixar que ele fale no nosso coração, deixar que ele cuide do nosso coração, que ele nos fortaleça, que ele nos renove, que ele entre realmente dentro de nós e traga esta graça e essa bênção que ele traz com a Eucaristia. Por isso, peçamos ao Senhor nesta noite de hoje a graça de sermos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, como o diácono Felipe foi, mas ao mesmo tempo vamos deixar que o Senhor nos atraia cada vez mais para perto dele. E quanto mais Ele nos atrair, mais Ele vai nos alimentar, vai nos dar o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Por isso, eu volto a dizer, você não está aqui por acaso hoje, você foi atraída por Jesus, porque Ele quer se encontrar com você na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode se levantar. Irmãos e irmãs, Felipe catequiza o estrangeiro que pela palavra chega à fé deveria ser batizado. Oremos pela fidelidade da Igreja ao Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os catequistas, animados pelo Espírito, façam crescer neste mundo o reino de Deus pelo anúncio do Evangelho e pelo batismo, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o servo humilhado e sofredor, anunciado por Felipe a um funcionário real, continue a converter os catecúmenos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a catequese ensinada aos mais pequenos se inspire sempre nas fontes puras da Escritura e no ensino da tradição da Igreja, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que os povos e aqueles que andam tristes escutem o Pai e façam a vontade e se aproximem do Filho que os alimenta, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que esta Assembleia celebrante receba Cristo, tão vivo descido do céu, pelo qual vem a vida ao mundo, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Oremos também pelos nossos irmãos e irmãs que estão agradecendo a Deus o dom da vida e que estão aniversariando. Oremos pelo Daniel Mendes, pelo Rubens Horta e pelo Rafael, para que recebam do Senhor nessa data especial a graça e a bênção que tanto necessitam. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Vamos orar também por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, que estão enfermos e padecem de dor. Vamos orar e pedir pela saúde da Cecília, pela Maria Aparecida, pela Valéria, pela Dagmar, pela Teresa, pelo Murilo Moraes, para que recebam do Senhor a graça da cura e tenham a sua saúde plenamente restabelecida. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que pela palavra instruís todos os homens, fazei deles discípulos do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos irmãos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a liberdade e alegria de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todo aquele que morrer, Meu
Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. pode sentar-se um instante dos avisos da comunidade. Boa noite a todos. Todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã, temos a missa e logo após a adoração do Santíssimo, encerrando com a bênção às 16h30. Você está uma vez, tá, pessoal? Temos ainda o auxílio da família no valor de R$20. É só procurar a secretaria da paróquia. Quem não conseguiu contato está tendo ainda, tá? E a pastoral da família está preparando o terceiro encontro de casais. Está precisando de doações até o dia 3 do 5. Quem puder estar ajudando, procurar a secretaria paroquial. Estão pedindo 38 garrafas de 2 litros de Talbaína, 4 pacotes de rosquinha de coco, 1 litro de ketchup e 3 quilos de pó de café. Então, quem puder estar ajudando, se não quiser deixar, pode me procurar que eu levo lá para eles, por acaso. Nos dias 28, 29 e 30, teremos o trilho da comunidade do Pastor, né? Sexta e sábado, a celebração às 19h30 e logo após a venda de pastéis. E no domingo, a Santa Missa às 9h30 da manhã. No sábado, nossa comunidade vai estar ajudando, Miguel Carrito vai estar fazendo parte da leitura, né? Então, poder participar da sua comunidade irmã, todas as sextas, sábado e domingo, né, no caso. E no dia 1º, que é o dia de trabalho, terá a segunda-feira a missa, às 19h30, na São José Operário, será em homenagem a São José Operário, às 19h30 na nossa matriz. E a segunda, nós temos o nosso terço, às 19h30, todos convidados. A Deus, visitando a gente, vai ser sempre vindo, ficar feliz, que você acompanha a nossa comunidade há bastante tempo, então seja sempre bem-vindo. Vamos então pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição, desça sobre todos nós aqui presentes a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz.